Num dia eu estava comemorando 30 anos da minha mãe. No outro, ela estava numa caixa. Um monte de adulto que eu nem conhecia, chorando, me falando, Deus sabe o que faz. Aí eu puxei a manga da camisa do meu pai e perguntei, pai, por que a mamãe está dentro de uma caixa? Quando ela vai acordar? Eu nunca tinha visto meu pai chorar, nem quando quebrou o braço, nem quando o Flamengo perdeu a final. Ele se ajoelhou na minha frente, me puxou para um abraço e começou a chorar. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. No caminho para casa, meu pai parou na vendinha da esquina e comprou um monte de pacote de biscoitos piraquê de chocolate. Ele fez questão que eu comesse no caminho. Hoje, pensando naquele dia, eu acho que meu pai chorou e comprou um monte de biscoitos porque ele não sabia responder a minha pergunta. Nada me preparou para sentir o mundo parar para mim enquanto ele continuava para todo mundo. Em um dia eu tinha colo, tinha risada, tinha aquela sensação de que tudo podia dar errado, mas minha mãe estaria ali. No outro, eu só tinha o silêncio. A vida arrancou o chão, as certezas, o controle. Eu tentava acreditar que dava para seguir firme, mas a verdade é que eu me sentia como um passageiro da própria vida, preso num trem em movimento, sem saber qual seria a próxima estação. Oi, o seu dia está sensacional? Não. Como está o seu dia? Não, o seu dia está sensacional, o que é uma grande merda, porque me obriga a discordar dela. Tipo, se eu não estiver num dia sensacional, de repente eu sou negativo. Geralmente, quando perguntam como eu vou, a resposta seria uma merda. Mas não posso dizer que estou uma merda, porque não tem nenhuma boa razão para estar uma merda. Então, se eu digo estou uma merda, perguntam por quê? O que houve? Aí eu tenho que responder, eu não sei. Então, em vez disso, quando perguntam como eu vou, geralmente eu digo, eu estou indo muito bem. Olá, querido eu do futuro. Se você obteve acesso a este arquivo, significa que sobreviveu mais um round dessa loucura chamada vida. Parabéns! No Brasil, isso já é medalha de ouro. É curioso pensar como tudo que vivemos parece uma grande roda gigante que não para de girar. Enquanto o despertador toca 3 vezes e fingimos que não ouvimos nenhuma, surge aquela pergunta que assombra qualquer brasileiro no ponto de ônibus atrasado. Será que estamos no controle da nossa vida ou só indo junto com o fluxo, igual o carrinho de supermercado com rodinha torta? Epiteto, se olhasse pra gente hoje, soltaria um "Você não controla nem sua notificação, quanto mais seu destino". Mas seguimos tentando parecer firmes, mesmo tropeçando no próprio cadarço. É estranho como a gente se acha extremamente racional, mas basta o celular vibrar para virarmos uma espécie de cão de Pavlov versão 5G. É like, é reel, é meme, é áudio de 2 minutos que fingimos que vamos ouvir, mas nunca ouvimos. Epiteto diria que somos escravos dos desejos, e hoje o desejo é assistir vídeo de gato empurrando o copo da mesa. Enquanto isso, o algoritmo nos guia igual policial de trânsito em blitz, só que ao invés de pedir documento, pede atenção, tempo e talvez até a alma. E o pior é que a gente entrega sorrindo, como se fizesse parte de algum ritual obrigatório. Falando em polícia, imagina Epiteto andando pelo Brasil atual, parado numa blitz, olhando o guarda e pensando: o importante não é o que acontece, mas como você reage. Aí o policial manda encostar, e reagimos como qualquer pessoa, devagar, com medo do carro apagar ou dar seta. A verdade é que todos fingimos controle, mas basta um "encosta ali rapidinho" para a alma sair para fazer turismo. Controle mesmo, só o controle remoto da TV. E olhe lá, porque ele sempre desaparece quando mais precisamos. A sensação de autonomia é frágil, e o mundo parece sempre pronto para lembrar disso. A gente é praticamente especialista em seguir o fluxo da vida. Fila, a gente entra. Promoção, a gente compra. Trânsito parado, a gente aceita, porque reclamar não adianta. O Brasil é um treino diário de estoicismo, onde cada desafio parece ter sido colocado para testar nossa paciência. Epiteto diria que não controlamos o preço das coisas, mas podemos controlar como reagimos. O brasileiro reage parcelando, porque é assim que sobrevivemos. Mesmo quando a fatura chega pesada, ainda conseguimos achar graça, como se o humor fosse a melhor forma de resistência emocional. E no meio dessa rotina improvisada, vamos percebendo que, apesar de tudo parecer fora de controle, ainda encontramos jeitos criativos de lidar com o caos. Quando a vida aperta, a gente respira fundo, ri da própria desgraça e segue em frente,
porque desistir nunca foi opção por aqui. O país pode até tentar nos derrubar, mas sempre damos um jeitinho de levantar, ajustar a camisa e continuar caminhando, como se nada tivesse acontecido. Na internet, então, tudo fica ainda mais intenso. Acordamos e já pegamos o celular, como se fosse uma extensão da alma. Comemos e fotografamos, respiramos e compartilhamos. Mas qual o preço? Alienou a porra toda. Nosso cérebro tá tão chapado de dopamina que transformou sentimento em like, relação em seguir, conversa em stories que some em 24 horas. A gente digitalizou até a dor. Tô mal virou legenda com filtro preto e branco. O mundo virou um grande cinema, e as redes são o diretor, o roteirista e o dono da bilheteria. Tudo é cenário, tudo é farsa. A felicidade alheia é editada em 15 segundos. A revolta alheia é performada para engajamento. E a gente acredita. A gente consome, a gente imita. Epiteto diria que a liberdade está em ignorar o que não nos faz bem, mas a gente faz o contrário. Abre comentários de hater como se estivesse estudando para concurso, analisando cada palavra como se fosse questão discursiva. Se existisse nota para sofrimento digital, o brasileiro passaria fácil. E mesmo sabendo que o excesso de informação nos deixa ansiosos, continuamos rolando o feed sem pensar, como quem procura algo que nem sabe o que é. A mente vai ficando presa, enrolada, saturada, e a gente nem percebe quanto tempo entregou para distrações vazias. O algoritmo nos estuda melhor que muitos terapeutas, entende nossos padrões, nossas fraquezas e até os horários em que estamos mais sensíveis. E ainda assim, insistimos em achar que temos controle. No fim, só cansamos. E enquanto tudo isso acontece, seguimos acreditando que estamos no controle, quando na verdade estamos no modo automático de um aplicativo meio bugado. Se o algoritmo decide, vemos receita de lasanha com chocolate às 3 da manhã e achamos normal. Epiteto provavelmente apertaria o botão de sair de todas as redes e viveria offline como um monge moderno. Já nós, basta 5 minutos sem internet para começar a sentir vibrações imaginárias no bolso, como se o celular estivesse chamando. A dependência é tão grande que assusta. E mesmo percebendo o quanto estamos presos a notificações, seguimos alimentando o ciclo, porque é confortável ter o mundo inteiro na palma da mão. A vida parece ficar mais leve, mas ao mesmo tempo mais frágil, como se qualquer queda de sinal fosse capaz de nos desmontar. O controle que pensamos ter é só uma ilusão bem ensaiada, uma sensação temporária que desaparece na primeira instabilidade. Ainda assim, continuamos tentando, porque abandonar tudo parece impossível. No fundo, estamos tentando navegar um mundo que muda numa velocidade assustadora, tão rápido que até o Google se perde nas atualizações. A gente segue ali, fingindo controle, enquanto a vida nos empurra igual o ônibus lotado às 6 da tarde. Quando ninguém escolhe para onde vai, só se deixa levar. Nosso cérebro, dentro de nós, tenta lembrar. Se algo está fora do seu controle, aceite. Então, aceitamos o preço do arroz. Aceitamos a chuva, que só cai quando estendemos roupa. Aceitamos até a internet cair bem na hora do Pix. O universo parece ter um senso de humor duvidoso, mas mesmo assim damos risada, porque rir é mais fácil do que surtar. Epiteto, observando tudo isso, diria que a essência da serenidade está em não ser abalado por aquilo que não depende de nós. Difícil? Muito. Impossível? Talvez não. Então continuamos tentando, equilibrando humor e caos, tropeçando e levantando, como um eterno ensaio geral da vida real, onde ninguém ensina as falas, mas todos improvisam. Epiteto, se olhasse para nossa sociedade conectada, provavelmente diria que abrimos mão da nossa paz em troca de um feed infinito que nunca acaba. Hoje, a prisão não tem grade, tem notificação. Queremos postar, ver, reagir, comparar, competir, medir vida com régua digital, mesmo sabendo que isso só estressa. Sartre dizia que somos condenados à liberdade, mas a gente sente liberdade é quando passa 1 hora sem ninguém pedir nada no WhatsApp. No silêncio, percebemos que talvez estejamos viciados em distração. Não porque gostamos,
mas porque é mais fácil do que encarar o vazio. E aí o ciclo continua, sem fim. Quanto mais rolamos, mais presos ficamos. Quanto mais presos ficamos, menos percebemos. A tecnologia nos molda como massinha, e a gente aceita sorrindo. Até que, um dia, percebemos que passamos tanto tempo olhando telas que esquecemos de olhar ao redor. E é nesse instante que o desconforto aparece, exigindo reflexão. E enquanto tentamos manter essa ilusão de controle, seguimos acreditando que estamos no volante da vida, quando na verdade é o Waze que decide nosso caminho. Recalculando, virou praticamente o lema existencial moderno. O destino diz, a gente só obedece. A sensação de autonomia é tão frágil que basta a energia acabar para lembrarmos o quanto somos dependentes do Wi-Fi, do carregador, do chuveiro elétrico e até do humor do clima. A vida parece um grande teste de paciência, cheio de pegadinhas, mas ainda assim continuamos. No fundo, existe algo reconfortante nessa bagunça, como se o caos fosse nosso velho conhecido. E enquanto reclamamos, rimos e seguimos, percebemos que, por mais inesperado que o caminho seja, ainda encontramos luz em cada tropeço. Afinal, sobreviver ao Brasil já é uma forma avançada de filosofia prática. E aí vem a grande questão: estamos controlando o mundo ou o mundo está controlando a gente? Talvez seja uma mistura dos dois, tipo amizade tóxica. Achamos que escolhemos, mas na verdade fomos escolhidos pelo caminho, pelas circunstâncias, pelos empurrões da vida. Epiteto diria que viver é menos sobre controlar e mais sobre direcionar, como quem segura um barco em mar revolto. O brasileiro, porém, direciona com fé, improviso e aquele famoso jeitinho brasileiro. A vida insiste em testar nossos limites, e mesmo assim seguimos rindo da própria tragédia, como se o humor fosse gasolina emocional. No fundo, sabemos que o controle total é ilusão, mas continuamos tentando exercer algum poder sobre o caos diário. O importante é não perder a coragem de ajustar as velas quando o vento muda, porque ele sempre muda. E a cada mudança, descobrimos novas versões de nós mesmos, algumas mais fortes, outras mais cansadas, mas todas necessárias para continuar. No fim das contas, talvez o segredo seja exatamente esse: parar de tentar comandar tudo e aprender a surfar o caos com leveza. Porque o caos sempre existe, especialmente por aqui. Se a internet quer engolir a gente, devolvemos com meme. Se a vida pesa, devolvemos com risada. Epiteto até ficaria orgulhoso, ou completamente perdido com tanto emoji e tanta indireta bem-humorada. Mas ainda assim ele repetiria: foca no que depende de você, porque no meio dessa avalanche de imprevistos, existe um espaço mínimo de escolha que sempre permanece nosso. Escolhemos rir ou surtar, escolhemos respirar ou explodir, escolhemos seguir ou parar. O caos é inevitável, mas a forma como lidamos com ele pode ser menos dolorosa quando aprendemos a não levar tudo tão a sério. A leveza é a arma secreta, que transforma problemas em história engraçada, com rara habilidade. Então, se estamos ou não no controle, talvez a resposta seja: tanto faz. O essencial é não deixar que o fluxo te carregue sem perceber para onde está indo. Usa o humor para sobreviver, a calma para não perder a cabeça e a consciência para não se tornar escravo do que te distrai. Enquanto o mundo gira, o algoritmo muda e a gente se surpreende, a única coisa que realmente conseguimos dirigir é a forma como escolhemos encarar tudo isso. É aí que mora o verdadeiro poder, na perspectiva. Mesmo quando tudo falha, ainda podemos decidir rir. E essa simples escolha é suficiente para transformar desastre em aprendizado, caos em história boa e rotina pesada em capítulo leve. Porque no fim, viver é isso: tropeçar, levantar, fazer piada e seguir. Talvez nunca vamos controlar totalmente a vida, mas podemos controlar nossas escolhas. Você vai morrer um dia, talvez amanhã. O que você vai fazer com o hoje que te deram?